Fico muito feliz em receber vocês aqui para um tema que é recorrente aqui, é dominar o nervosismo ao apresentar os seus projetos, fazer suas apresentações, participar de situações que você sabe que tem que dar o melhor. E é um tema que traz sempre muitos comentários, muitas conversas, e eu quero aqui dizer para vocês mandarem as suas dúvidas, as suas dificuldades, e eu começo perguntando: como é lidar com o nervosismo durante uma situação que você esperou muito para acontecer e de repente o coração bate mais forte, quase vai saindo pela boca e você tem vontade de sair correndo de uma situação? Quem nunca viveu isso? Quem nunca passou pela situação de precisar falar, mas o coração está tão emocionado que acaba quase pondo tudo a perder? Hoje, principalmente com tantas mudanças que o mundo vem vivenciando, que a gente passa em termos de tecnologia, de diferentes processos que nós temos que assumir como habituais, tem uma realidade que a gente não pode deixar de lado. Quem não dominar a comunicação não consegue crescer naquilo que faz. E isso é uma realidade. Não é a troco de nada que os headhunters, todos os profissionais de recrutamento buscam não só um profissional competente, que é claro que é extremamente importante ser competente, senão nada vem além disso, mas além da competência, também ter o domínio da comunicação, das habilidades tão necessárias para o dia a dia profissional. Saber conviver, saber lidar com situações de estresse em equipe, saber que é importante fazer a diferença na forma de se posicionar. E aí é que entra o momento de apresentar uma ideia. Muito comum receber mensagens falando: Cida, eu tenho uma apresentação, eu fico muito nervoso, fico muito nervosa, eu tenho vontade de dizer não. E aí, sempre estou eu aqui dizendo, nada de fugir da raia. Se você tem uma apresentação, se você tem um momento que precisa e que pode fazer uma apresentação, veja isso como uma oportunidade. É uma oportunidade, independente do fato de ficar nervosa, ficar nervoso. Tô aqui com a Glendoca. Gente, parênteses aqui, tudo bom, Glenda? Você é uma aluna muito querida que eu tenho acompanhado. Você gosta de pudim? Glenda, estou cada vez mais apaixonada pelos vídeos que você está postando de pudins maravilhosos. E na quarta-feira eu vou receber a Glenda aqui para ela contar como é que foi isso de começar a gravar vídeo para compartilhar um conhecimento incrível que ela tem de fazer pudim sem furinho. A minha mãe não está mais aqui entre nós, mas ela sempre falava que um pudim, para ter qualidade, não podia ter furinho. Eu particularmente gosto de pudim com furinho, mas os da Glenda ali são um espetáculo. Então, depois que vocês me acompanharem aqui, vão lá acompanhar o perfil da Glenda, Glendoca Pudim. Bom, voltando aqui, olha, até mesmo essa questão. É desafiador você ter uma ideia, você ter um projeto, ter vontade de compartilhar esse teu conhecimento, mas a sensação de não dar conta sempre te travando, fazendo com que você desista, deixe para depois, ache que os outros vão falar melhor, então é melhor não entrar nessa. É claro que é perfeitamente normal. Então, todas as situações que nós vivenciamos que exigem uma determinada pressão, é claro que mexe com o coração, mexe com as emoções, mas uma coisa nós precisamos aqui considerar. A gente tem que fazer uma escolha. É difícil, eu
sinto nervosismo, sinto isso, sinto aquilo, mas vou aprender a lidar com isso. Ou não, esse nervosismo é tão grande, me faz me sentir muito mal, eu vou ficar de lado. Essa é uma escolha muito perigosa, porque você começa a ver as pessoas ao seu redor crescendo, se desenvolvendo. Inclusive, uma coisa bastante comum é ver pessoas que não têm a mesma capacidade, o mesmo conhecimento que você tem, só que vão lá, encaram situações com mais facilidade. Vocês já passaram por isso? Quero ver respostas aqui. Quem nunca ficou nervoso ou nervosa na hora de apresentar uma boa ideia? E aí tem uma coisa interessante que eu vou contar para vocês. Quando alguém diz para mim, eu não fico nervoso, não fico nervosa para falar, então eu não tenho problema de comunicação, porque eu não sinto isso que as pessoas falam. E aí eu digo, olha, sentir esse nervosismo tão famoso diante do momento da fala, não significa que a pessoa fale mal. Olha, porque quem fica muito nervoso acha que esse sentimento, essa sensação, quer dizer, essas sensações que vêm junto com o nervosismo, são paralisantes e que necessariamente derrubam um bom apresentador, ou seja, uma pessoa que tem tudo para falar bem, por causa do nervosismo, não vai lidar com a situação. Mas não significa exatamente isso. Sabe por quê? Porque tem níveis de nervosismo, ou seja, vamos aqui dissecar as possibilidades desse nervosismo fazer parte aí do teu dia a dia. Por exemplo, se você é chamado para falar, mas você diz, quer saber, eu domino o assunto, só que aí chega na hora, você percebe que não se preparou. E aí, esse nervosismo, ele é sinal que você não fez sua lição de casa. Quanto a esse nervosismo, eu digo assim, não tem o que fazer, porque se você não se prepara, olha que legal aqui, acabei de ver um comentário bem bonitinho, ó. Eu nunca fico nervoso, deve ser o Matheus, né, Matheus? Apresentando em casa no espelho. Mas veja, se ele está apresentando, se você está apresentando no espelho e não fica nervoso, você já está fazendo um excelente treinamento para não ficar nervoso ou para dominar o seu nervosismo no momento que você for falar na frente de uma plateia. Seja de 5, 10, 100, 500, 1000 pessoas. O processo é o mesmo, é preparação. Cida, mas como é que é esse negócio? Tem muitas formas. Primeiro, organizando o pensamento, a gente vai falar sobre isso nos próximos dias, estruturando muito bem o que você precisa falar. E em cima dessa parte inicial que vem antes de uma apresentação em si, é que você vai ganhar a segurança necessária para, no momento da apresentação, fazer o seu melhor. Agora, não tem milagre. Se você diz, não, eu fico muito nervoso e tal, mas também não se prepara, você está indo diretamente contra a parede. E isso acontece com frequência, porque pelo excesso, eu domino o assunto, não preciso me preparar. Mas aí chega na hora, você percebe que ou não tinha a sequência bem estruturada, ou não preparou uma quantidade adequada de assunto. Muitos dos fatores podem te derrubar se você não se prepara nos detalhes. Mas aí também tem o outro nervosismo na outra ponta, ou seja, um outro nível de nervosismo. Você domina o assunto, você se preparou, mas você traz essa sensação ao longo da tua vida. E esse é o ponto. Se você, veja lá, como é importante a gente se preparar e saber que mesmo assim
pode sentir um nervosismo e que tá tudo bem se for assim. Esse nervosismo que uma pessoa bem preparada sente, ela traz um efeito muito positivo, porque te coloca ali com toda a tua atenção, com toda a tua energia, você vai usar essa adrenalina para fazer o teu melhor. Se você entra numa apresentação sem nem sentir uma cosquinha, pode parar, fazer. Tem alguma coisa aqui que tá me deixando tranquila demais. Mas não é que você tenha que necessariamente ficar nervoso, mas é claro que toda a energia do corpo, toda a adrenalina e esse batimento cardíaco mais acelerado, ele vai a favor de você se concentrar e fazer o seu melhor. Entre o nervosismo de alguém que não se preparou e o nervosismo de alguém que está muito preparado e quer ir ali fazer o seu melhor, é claro que esse nervosismo aqui, ele dá conta do recado. Mas aí você precisa dizer, olha, eu vou falar mesmo assim. Quem aqui me acompanha sabe que essa história é a nossa história aqui. Sou tímido, fico nervosa, fico vermelho, a Graça falando aqui, fico muito nervosa para falar em público, fico vermelha, a voz treme. Então, veja, ou ficar vermelha, não fique brigando com isso na hora que você vai falar. Não, se ficar vermelha, fica pensando, que gostoso esse calorzinho. Encare isso como algo assim que você pode encarar com bom humor. A voz trêmula, tem que aprender a aquecer a voz, tem que preparar a voz. E nós vamos falar sobre isso e no decorrer também das lives, acho um tema bem importante. A voz pode tremer um pouquinho, mas à medida que você vai se sentindo, amanhã nós vamos falar sobre consciência corporal, ou seja, se você assume a tua postura, se você se empodera da tua presença e sente que você dá conta de falar, ninguém te segura mesmo. Aqui a Márcia está falando que ela faz anotações, a sequência da fala está bem estruturada. Eu acho que são bem perguntas importantes. Fiz aqui minhas anotações, tá tudo certo? Posso ir em frente? Bom, aí nós temos então essa situação que deve ser levada em consideração. Fugir das situações porque não quer ficar nervosa ou nervoso, só faz dar um passo para trás. E esse passo para trás você é um profissional incrível e você precisa gravar vídeo, ou você quer gravar vídeo para compartilhar o teu conhecimento com mais pessoas. Não, mas eu não vou fazer isso porque eu fico pensando no que os outros vão achar e a autocrítica é muito excessiva e aí entra aquela sensação de julgamento e uma coisa vai levando a outra e você deixa de fazer coisas porque encara de forma, eu vou aqui dizer, de forma errada esse tal desse nervosismo. Tanto que, se vocês forem observar, o tema dessa live não é perca o nervosismo, não perca o medo, não, é domine o nervosismo. Saiba que ele não é maior que você. Não sei se hoje tenho aqui na live uma seguidora muito querida que outro dia me mandou uma mensagem. Ela estava na escola da filha, esperando para falar com a diretora, e o nervosismo dela era tão grande que ela tinha a sensação que ela não ia conseguir falar. É normal isso? Mas eu falei para ela, o mais importante você está fazendo, você está aí, esperando para falar. Se você encara a situação, você sabe que vai chegar na hora, você pode se trabalhar e fazer da melhor forma uma fala que te encoraje a uma próxima situação, a uma próxima e outra, e assim as coisas vão acontecendo naturalmente. Clay fala aqui, o meu nervosismo é causado por timidez aguda. Então, e a timidez aguda acaba sendo bastante normal,
também é outra coisa. Será que você tem que deixar de ser tímida para poder falar bem ou para encarar uma situação? Não. A cobrança de uma pessoa tímida é muito grande no momento da exposição, porque, obviamente, é difícil se expor. É uma área que uma pessoa tímida tem dificuldade de encarar, mas quando passa a entender que mesmo com nervosismo vai lá e dá um show, olha, eu há muitos anos eu faço trabalho individual e em grupo, como fonoaudióloga, preparando profissionais, e eu estou muito numa área de comunicação profissional, ou seja, preparando profissionais para palestras, eventos, situações de maior pressão, e por isso, com muita frequência, eu recebo pessoas muito tímidas que estão em cargos excelentes que necessariamente precisam falar, senão não se mantém no cargo que estão. E vão lá, no começo, nossa, um sofrimento falar, mas vão aprendendo a encarar a situação. E uma coisa que eu noto e que eu gosto de compartilhar é que uma pessoa tímida não improvisa. Exatamente porque não quer passar vergonha, porque tem uma autocrítica muito elevada. Eu acho tão bacana porque as pessoas tímidas arrasam na preparação, se dedicam. E é isso, se você quer falar bem, você tem que se preparar, ponto. E aí é que está um grande potencial de um tímido a ser um excelente orador, um excelente apresentador. Por quê? Não vai chegar lá com o corpo apenas presente, eu sei o assunto e não fez nada para se resolver. Não, vai chegar com a responsabilidade de ter se preparado. Aí entra o momento da apresentação. Aqui, Thaís falando, eu fico nervosa, a mão fica gelada, meu rosto fica vermelho, mesmo quando me preparo muito, é terrível, mas não tem problema. O Tom falando que na minha mente eu me expresso muito bem, mas ao vivo sempre dá ruim. É isso mesmo, se você sente que no momento que você está com tudo aqui, está tudo certo, o que acontece? Na hora de falar, se não está bem certinho mesmo, você acaba se atrapalhando. E tem que levar em consideração que a tua preparação prévia, ela importa. Então, por exemplo, tem muita gente que para lidar com o nervosismo faz uma coisa que eu considero muito errada. Acaba criando mais tensão no momento da apresentação, que é decorar um determinado tema, e essa decoreba acaba gastando uma energia imensa antes, mas pior, uma energia imensa durante a apresentação, porque se você vai fazer uma apresentação e decorou tudo, o nervosismo na hora te atrapalha, você pode travar e aí sim toda a atenção se volta para você porque você não sabe para onde ir. Eu tenho meu caderninho aqui, olha, e esse caderninho, então eu sempre faço as minhas anotações, eu também tenho tudo na minha cabeça. Quando pensei, eu quero falar sobre esse tema, eu tenho tudo aqui. Mas eu também não preciso ficar consultando o papel na hora que eu vou falar, porque eu já, antes, quando eu me preparo, eu já coloco lá. Eu quero falar isso. Tá, daí eu vou lá, e a partir dessa estruturação, eu libero minha cabeça, porque eu sei que eu organizei o meu assunto, eu domino o assunto e eu me preparei para falar. E essa emoção, essa coisa boa que acontece no momento da fala, ela tem que ser encarada como algo que a cada situação nova você vai tendo novas percepções. Ou seja, é diferente alguém que não tem experiência para falar e uma pessoa que fala com muita frequência. Eu vejo, principalmente nessa época aí de política e tal, muitas vezes você recebe lá uma pessoa que não é da área, mas resolveu se candidatar e vai pela primeira vez falar para um monte de gente. No começo
não fica nada bom. Mas à medida que todo dia vai encarando a situação e fala com um, fala com o outro, chega uma hora que a autoconfiança faz parte do jogo. E é claro que você tem que colocar a tua energia no momento da fala. Se você fica ali conversando, se comunicando apenas com as suas sensações, você esquece de fazer o mais importante, que é encarar aquilo que você foi fazer, que é apresentar aquilo que você preparou também. Então, por isso, mesmo o coração disparado e tal, eu vou. E uma coisa que ajuda muito, e aqui é o pulo do gato para quem quer dominar o nervosismo, é trabalhar muito com as nossas memórias. Ou seja, quando nós falamos numa situação, como diz, acho que foi o Tom, falou, dá ruim, eu me preparo, mas na hora dá ruim. Se a gente for pensar, pense aqui comigo, uma situação que você falou que foi super difícil. Pode ter sido uma situação pessoal, da tua vida pessoal, ou uma situação profissional, que você pode ter sido na escola, quando você era criança, ou mesmo adulto. Pensa aqui comigo, um momento que você sente que foi muito ruim, que você não falou bem. Consegue lembrar desse momento? Agora, pensa na sensação que isso traz para o teu corpo. É mágico, você consegue reviver esse ruim, essa sensação de, puxa, a vida foi horrível, parece que dá um gelado, não é? Então é essa sensação de um gelado aqui dentro, uma sensação de não ter sido bom. Muito bem. Agora pensa numa situação que você foi muito feliz falando. Com uma pessoa que você gosta muito, alguém que te faz rir, alguém que tira de você o seu melhor. Pensa numa fala que você deu risada, que você adorou o momento, e esse momento se tornou inesquecível exatamente pela conversa boa que estava acontecendo. Qual é a sensação que você tem quando você lembra desse momento, dessa história? Veja, é uma sensação super boa e faz até cosquinha aqui no coração, não faz? Todo mundo lembra das memórias importantes, sejam elas positivas ou negativas, com as sensações também. Isso é uma coisa importante. Quando você está indo, seja para uma reunião, seja para uma conversa com um cliente, com o seu chefe, qualquer situação que você vá apresentar uma ideia, que você vá argumentar, observe muito qual que é a tua sensação física antes de chegar nesse lugar. E se trabalhe, porque nós somos seres que tendemos a ter as coisas muito automatizadas. Até mesmo isso, a gente responde, isso aqui é difícil fazer. Então, qual que é a sensação que dá? Sempre respondendo aquilo. E se nós cortarmos essa sensação e colocarmos outra no lugar? Isso é importante. Você pensar, tô indo lá falar com o meu chefe e tal, e meu chefe não tá com cara boa hoje, acho que vai ser difícil, mas você para um pouquinho por alguns instantes, não é que você vai ficar ali muitos minutinhos, não, alguns instantes. Você vai pensar nesse momento que você falou super bem, super bem, e que você foi muito feliz. E aí você vai ver que interessante, que a forma como você chega no momento da fala vai ser totalmente diferente do momento que você teve aquela carga toda ruim. E por que isso acontece? Isso não é achômetro, não é uma coisa, porque a nossa estrutura emocional, ela é regulada pelo nosso sistema límbico, que é uma parte do corpo que vai controlar as nossas sensações, as nossas emoções. E o sentimento que vem
com um momento de exposição, ele vem com muita memória. Muitas vezes uma memória de um pai que chamou atenção na frente dos outros, de um professor, de uma turma, crianças que riram de você, ainda... Enfim, tantas situações que você precisou falar e não conseguiu. Isso tudo vai ficando arquivado. E falar passa a ser uma situação ruim, um momento ruim. Mas não tem como fugir disso. Hoje, se você está aqui comigo, é porque você sabe que você precisa falar bem. E falar bem pode ser decisivo para você se tornar um profissional de mais sucesso ainda. E você precisa saber que lidar com essa parte que muita gente, olha, tem pessoas de todas as áreas, às vezes ficam se escondendo, diz, ai, se souberem que eu sinto esse nervosismo na hora de falar, eu tô morto. É mais ou menos a síndrome do impostor. Não, se souber que eu fico desse jeito é porque eu não domino. Você pode dominar muito o assunto, mas é legítimo esse sentimento de medo, de nervosismo, e isso pode te acompanhar a tua vida inteira, e chega uma hora que você tem que dizer, ok, deixa eu colocar em prática aí o que a Cida está falando. Faz sentido para mim? Não sei, eu vou experimentar. E comece a mudar o teu pensamento na hora para trabalhar as sensações certas e começar dessa forma, pela via sensorial, buscar um sentido no racional. Ah, muito bom, aqui é uma oportunidade de falar. Você não pode receber um convite ou ter uma oportunidade, até mesmo de apresentar uma ideia para o teu chefe, seja lá para quem for, e achar que é um sofrimento. Falar não pode ser um momento de sofrer. Não, é uma oportunidade de você passar uma mensagem. Você tem voz, e ter voz é saber se posicionar, é saber colocar suas ideias com clareza para que a outra pessoa te ouça. Então, como é que pode ser uma coisa ruim isso? Não é, de forma nenhuma. O tom aqui, como ser uma pessoa sem vergonha no bom sentido, sem sentir vergonha. Mas veja, Tom, eu acho que se pode sentir vergonha. Onde é que a gente precisa deixar esse sentimento? Em alguns momentos, a gente tem que ir com vergonha mesmo. O que você vai fazer se você está sentindo vergonha? Deixar de falar? Vai ter que conversar amorosamente com o teu coração, falando, tá, tô com vergonha do que exatamente? E eu tenho como percepção que muitos problemas da comunicação seriam mais facilmente resolvidos, com muita naturalidade mesmo, quando se para de brigar com essas sensações que vêm antes e durante a fala. Esse sentir vergonha, você pode ser uma pessoa sem vergonha ou com vergonha e feliz ali apresentando. Você pode também envergonhado apresentando, mas não fica focando nisso, como se você precisasse ali no momento que você está super concentrado no teu ponto de vista, lidar com a vergonha também. Vai com ela, deixa que ela vai se resolvendo ao longo do caminho. Bom, tem algumas perguntinhas, alguns comentários aqui, ó. Fico tão nervoso que me atrapalho. Mas e aí é que também é importante isso. O teu foco tem que ser tão assim, você tem que pegar teu cérebro, grudar, no bom sentido, no tema. E o nervosismo, ele vai ali, você vai processando. Agora, se você esquece que você tem pessoas te ouvindo e fica lidando com esse nervosismo, você se desconcentra. E aquilo que você preparou para falar, você não consegue dar conta, porque você pôs a tua atenção no lugar errado. A Carol está falando que o meu nervosismo não é timidez. Depende da situação, eu fico nervosa com alteração de humor e de voz misturada com ansiedade, uma sensação horrível. Pois mas comece a perceber o que está envolvido. É alguma sensação que você traz com você, de momentos que você já vivenciou, que foram difíceis.
Sempre nós nos renovamos a cada situação que a gente vivencia, nós temos novas experiências. Se você traz em si uma situação que não foi muito feliz, que foi horrível você falando, você pode achar que todas as situações serão assim. E não, eu mesma, olha, com 37 anos de consultório, dando palestras, treinamento, nossa, eu já tive situações que eu falei muito mal, que foi horrível, porque eu estava muito nervosa, porque isso, porque aquilo, mas lá atrás, e hoje eu vejo isso com tanto bom humor, e é uma coisa assim, a gente não nasce sabendo, a gente precisa estar no campo, aprendendo, lidando com as situações e olhando para as dificuldades também, sem se condenar. Porque a gente não pode ter essa mão pesada para ficar dizendo, ai, não, então eu não falo bem. Porque você passou por uma situação, uma circunstância ali que não foi fácil, você vai fazer disso um grande problema? Ah, paciência, foi o que deu para fazer, não foi? Então é isso. Aqui, ó, comunicação é importante até para impor respeito, principalmente, Geisa, a gente se faz respeitar pela forma como a gente se posiciona. E aqui que entra um fator muito importante. Se você considera que o nervosismo te paralisa, você deixa de mostrar quem você é, porque aí você está ali com o teu foco, achando que só aquilo você tem que resolver. Não, você tem que, além de dominar o nervosismo, dar um passo a mais. Saber que você tem que dominar o momento de fala, aquilo que você quer passar, fazer com que as pessoas te ouçam, saibam aquilo que realmente você tem de melhor para transmitir. E é isso exige preparo. Aqui, meu Deus, que nome comprido aqui, Camargo Santo Antônio, vamos lá, eu fiz isso, decorei um texto, na hora deu um branco, travei, todos ficaram me olhando e eu não conseguia nem me mexer, verdade. Agora há pouco falei sobre um grande erro para trabalhar com o controle do nervosismo, é achar que tem que decorar tudo. Olha, eu conheço muitos profissionais muito experientes nas suas competências, mas que quando tem que fazer uma apresentação, escrevem de A a Z, uma apresentação de 1 hora, escrita frase a frase. Não vai dar certo. Isso tira. E outra, além de travar e perder a sequência e ali não saber como continuar, tem um agravante. Mesmo que você consiga ter uma cabeça genial e decore tudo, vai ficar parecendo um robô, porque o esforço de buscar aquilo que você decorou é tão grande que na hora de falar, você fala de forma automática. Então, essa é uma opção terrível. Me prometo que você não vai decorar absolutamente nada, tá bom? Bem, aqui ó, vou começar a me filmar. Lógico, Geisa, estou adiando montar uma palestra pelo receio do resultado. Isso que adorava falar em público quando criança. Então, olha aqui, ó. Eu ouço muito isso. Olha, eu tinha muita facilidade para falar. Não sei o que aconteceu, de repente comecei a travar. Claro que aconteceu alguma coisa, alguma situação não foi boa, alguém deu risada, alguém fez alguma coisa e aí você travou achando que era alguma coisa errada que você estava fazendo. Na verdade, é normal. E ressignificar as sensações também. Às vezes não riram de você, riram do que você falou, riram do momento em si. E não foque só no negativo. E, aliás, tem aqui uma coisa, principalmente para quem sente que a sua régua no julgamento é muito alta. Ah, eu não vou falar porque eu vou errar, eu vou ser julgada, vou ser julgado. Ah, que controle a gente tem disso? A gente pode ser julgado, condenado, e a gente não tem controle nenhum. E tudo bem, não é verdade? Só que é um exercício. Alessandra, entrei na live certa, agora há pouco, acabei de ter uma experiência. Alessandra, eu ia te mandar uma mensagem.
uma nova repórter que eu cuido aqui com muito amor e carinho. Eu acabei de ver, assistir o jornal e ela entrou ao vivo. E olha só, conta aí, Alessandra. O coração salta pela boca, mas ela estava lá, ela deu o recado dela super bem. E aí, olha, necessário. Então já leve aqui um abraço bem apertado, porque eu fiquei muito orgulhosa de você. Aqui. Sofro muito desde o momento que fico sabendo que terei que apresentar alguma coisa. Muda essa cabeça. Em vez de ficar perdendo o sono pensando em todo mundo te julgando, foca em visualizar tudo dando certo. Você chegando no lugar, você se encontrando com pessoas legais, na hora que você vai começar a falar, as pessoas olhando para você com uma cara boa, sorrindo. Isso ajuda muito. E aí chega na hora lá, por exemplo, puxa, tem alguém lá com uma cara bem feia te olhando. Não se dobra isso, porque é muito normal, às vezes a pessoa tá lá, ela tá lá pensando no que você tá falando. Eu já vivi situações bem interessantes nesse sentido, de às vezes eu vejo assim uma pessoa tão séria, tão ali parecendo que tá até brava mesmo, me ouvindo falar. De repente a pessoa faz um comentário que dá para ver que ela estava ali super absorvendo absolutamente tudo. Nós temos que dar o direito da pessoa assistir, gostar ou não gostar daquilo que a gente está falando. É libertador isso. Você começa a ter uma outra, mesma coisa. A Alessandra acabou de entrar com uma notícia no ar. Era uma notícia importante, muito importante, coisas, enfim, assunto sério do jornal, e ela entrou focando no assunto. Agora vai ela ficar pensando, nossa, como será? Então, não te interessa. Isso daí te leva para longe, tira a tua energia para fazer o teu melhor. E é aí que você começa a alimentar essas coisas que você sofre quando tem que fazer uma apresentação, quando na verdade você deveria ficar com o teu coração borbulhando. Poxa, que legal, tenho aqui uma oportunidade. Por quê? Uma coisa gera outra. Se você tem a oportunidade de apresentar alguma ideia, com certeza, em algum outro momento, você vai ser chamada para apresentar outra coisa, outra e outra mais. Quem está assistindo aquele tema pode se interessar pelo que você faz e aí te chama para fazer alguma coisa. Então é assim, se você ficar numa bolha achando que a dificuldade é maior do que você, as coisas não acontecem na sua vida ou demoram muito mais para acontecer. Tenho muita dificuldade em falar em público, queria tanto ter facilidade de falar com clareza, sem medo de julgamentos. Só vai conquistar isso, Leide, se colocando no campo. Não coloque no futuro, queria tanto. Eu vou falar. Semana que vem nós temos o nosso workshop Comunicação e Carreira e é para você sair firme e convicta que você é capaz sim de falar muito, muito bem em público. E olha, a gente tem que pensar o seguinte, a nossa vida diária é o grande exercício para falar bem em público. Para a maioria das pessoas, o falar em público não é uma coisa diária, não é toda hora, é um evento ali específico. Mas o falar é todo dia, o falar no ambiente pessoal e profissional. Por isso a gente tem que ter essa dedicação diária com a comunicação. Falar bem no dia a dia para falar muito bem também em apresentações, em situações que você tenha maior exposição. E se você for pensar, quando você está conversando com uma ou duas pessoas, o julgamento pode existir da mesma forma, não pode? Então, por que só na hora que você está lá na frente dos outros é que você vai se preocupar com isso? Não, daí já não é mais hora, você já passou por aquilo, já está num outro estágio. Aqui também, fazer leitura diária ajuda na comunicação? Muito, muito. Até na sexta-feira a gente fez uma breve live falando sobre a importância da leitura. Era uma live sobre o uso do teleprompter, ou seja, gravar um vídeo lendo um texto. E eu comentei que
uma das melhores formas de melhorar o repertório e trabalhar a facilidade em falar é ler para ter essa facilidade de achar a palavra certa no momento da fala e não ficar enchendo a fala com e coisas que acabam travando muito a sua linha de raciocínio. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa live. Tenho medo, nervosismo de falar em público, leio, releio, mas na hora da apresentação dá branco. Aí, tá decorando. Escreve tudo, daí fica lá gastando uma energia antes e vai gastar durante. E vai ter branco mesmo. Tem que mudar o método. Tem que mudar. Você tem que aprender a se preparar de forma correta para que você consiga deixar a tua cabeça liberada para o momento da fala. Mas você simplesmente criando o seu roteiro, é importante que uma fala, a preparação basicamente tem que ser, você tem que estruturar o assunto com começo, meio e fim. Você tem que, de forma estratégica, pensar, ok, eu vou ter que falar sobre esse tema. De que maneira é mais coerente eu começar? Qual que é o fiozinho condutor para começar essa conversa? Aí você já tem essa relação. Opa, eu não preciso decorar, porque eu vou colocar aqui um roteirinho em tópicos, sempre em tópicos, usando palavras-chave, ideias centrais para que você desenvolva o seu raciocínio. Assim, na hora de falar, mesmo que você comece com um pouco mais de nervosismo, como você vai tendo essa concentração para desenvolver o seu raciocínio, o teu nervosismo naturalmente vai se dissipando. Pode confiar que dá certo com todo mundo, vai dar certo com você também. Isso mesmo, olha, obrigada por nos ajudar. Assim, esse é meu sentimento, realmente trazer para vocês aqui aquilo que dá certo, que se você se dedicar, você muda, você transforma. Não tem nada que me deixe mais triste do que ver uma pessoa que perde oportunidades porque não acredita na sua capacidade de resolver uma situação assim. Então é claro que o nervosismo emperra a vida, mas principalmente por não aprender a lidar com ele. A gente não tem que ficar brigando com o nervosismo. Eu não posso ficar nervoso, não posso. Pode, tem algumas situações que a gente fica mesmo. E eu, por exemplo, antes de começar, já vou contando para vocês aqui, antes de começar o workshop, minha equipe sabe, eu sempre vou pro meu cantinho especial da casa fazer a minha meditação, me concentrar muito. Não significa que eu tenho medo de falar, não, mas eu sei que aquele momento é de grande responsabilidade, eu tô há semanas preparando o que eu quero falar, então chega na hora, é claro que isso impacta no nosso corpo, na nossa mente, até mesmo no nosso espírito. Então a gente tem que alinhar tudo e tem que acalmar a mente. Eu penso que a meditação é o caminho que te leva para o teu próprio eixo, para o teu próprio lugar. E assim, a partir disso, você vai. Agora, se no meio do nervosismo você valoriza e diz, ele me venceu, puxa, aí é que as oportunidades vão por água abaixo mesmo. E não dá, né? Você nasceu para ir longe nessa sua profissão, então não me venha dizer que não pode, não vai, que não quer, que não consegue, que falar é difícil. Pode se libertar de todos esses pensamentos aí, porque tudo isso tem solução e precisa. Carla, live de utilidade pública, querida. Mas não é possível que você perca a oportunidade porque você resolva acreditar que o teu nervosismo tem que ser, sabe, assim, acabado. Não, ele vai junto com você mesmo, dá tudo certo. Se falar que tá pagando 1 milhão para falar em público, juro que eu perco dinheiro, não tenho coragem. Camila, pelo amor de Deus, não. Tem coragem. E olha, a palavra coragem, eu vivo falando sobre essa definição que eu achei
Ai, agora eu acho que eu não vou achar ela aqui para compartilhar com vocês, mas é uma das definições mais bonitas. É uma atitude de quem age com o coração. Então, quando nós temos um desafio, é uma escolha, é um ato de coragem você se colocar na frente de todo mundo. Claro que é um ato de coragem. É um ato de coragem estar aqui fazendo essa live, depois de uma segunda-feira, um consultório cheio e tal. Mas é uma coragem que, assim, é uma atitude do coração, é uma entrega, é um momento gostoso de trazer algo da minha responsabilidade. O que eu trabalho no meu dia a dia, de alguma forma, eu me sinto na obrigação de... Não é uma obrigação ruim, não, mas eu sinto vontade de compartilhar. Agora, se eu digo, ai, não, mas o que vão pensar? Sinceramente, pense o que você quiser. Te dou total liberdade de você pensar o que você quiser. Mas eu tô aqui, exercitando a minha coragem, exercitando o meu desejo de agir conforme o meu coração me mandar. Então, coragem, Camila, você tem. E tem muito. E pode pegar esse teu milhão. Ah, que maravilha, hein? Arantinha, não acredito que você também compartilha do mesmo sentimento de perder 1 milhão. Aqui tem, olha, ó, viu? Isso que é perder oportunidade. Se me oferecerem 1 milhão, eu não falo porque não tenho coragem. Podem. Vocês já se inscreveram para esse workshop Comunicação e Carreira? Pelo amor de Deus, não saiam daqui desse Instagram sem entrar na minha bio e resolver uma parada dessa. E até o final desse workshop, você tem que escrever lá para mim. Vocês duas. Dizer, olha, tô pronta para ganhar meu 1 milhão. Ai, ai. A Thaís está falando aqui, ó. Se alguém fala mais alto, num tom mais ríspido, aí que fico mais nervosa ainda. Bom, dá pra gente ficar filosofando sobre isso muitas horas, muitos dias. Na realidade, Thaís, é assim. Também é outra coisa que eu te peço aqui. Nunca deixe ninguém te tratar mal. Isso é um acordo. Você pode estar num auditório dando uma palestra, você pode estar aqui, seja lá onde você estiver, assuma essa condição. Ninguém pode me tratar mal. Não, não pode, assim, não aceite isso. Se alguém vier falando de forma ríspida com você, você diz, olha, infelizmente essa conversa vai ter que ficar para outro momento, porque eu não gosto de que falem comigo desse jeito. Bem assim, classe, não é? Simplesmente assim, ó, devolve, põe na boca da pessoa destemperada aquilo que não é para você. Não aceite um presentinho que não é bom para você. Então, vira para essa pessoa. Eu mandei outro dia um vídeo ali no feed que é falando sobre isso. Qual que é o melhor jeito de falar com uma pessoa ríspida? É chegando junto e falando, tá, mas por que você está falando comigo desse jeito? Por quê? Mais ou menos nessa pergunta tá assim, quem você pensa que é? Mas a gente não precisa falar, quem você pensa que é para falar comigo desse jeito? Não, se só estabelece uma posição. Tá, entendo o seu nervosismo, mas me explica, por que você está falando comigo desse jeito? Pronto, a pessoa para e diz, realmente, você não me deu autorização para falar com você assim. E aí as coisas ficam bem. Ah, tô aqui, olha, tem bastante comentário, tô descendo à medida que eu posso. Alessandra, viu como é que é o medo de julgamento? Agora há pouco eu comentei dessa repórter querida, que é a Alessandra, que tá aqui. Ela é uma repórter nova, que eu comecei a atender, que eu fiz algumas orientações já, e ela entrou ao vivo hoje no Jornal da Noite e eu assisti. E ela aqui ficou toda feliz porque ela pensou, a Cida vai me matar. E eu achei que ela foi muito bem. Viu? Como julgamento primeiro passa nesta régua que vem assim achatando a cabeça. Pare, arrasou, foi super bem. E cada vez vai ficar melhor, com certeza. Eu travo a ponto de não conseguir falar meu próprio nome. Ai, desculpa eu rir, mas é assim mesmo. Eu acho que é uma coisa tão sofrida que no momento que você diz, meu Deus, como é que é meu nome mesmo?
você tem que mudar essa história, você tem que mudar a flecha, porque nesse momento que você não consegue falar o teu nome, você está dando a vitória para o nervosismo. Nada, você diz chega, chega, chega. Pessoal, você pode até falar, meu coração está saindo pela boca, me dê só um minutinho. E é bacana, eu pelo menos sinto muito isso, quando você vê alguém assim, com nervosismo, dando ali o seu melhor. É tão bonito ver que esse nervosismo ele vai encontrando o seu lugar, porque as pessoas que estão assistindo vão acolhendo esse nervosismo. A não ser que você esteja num público mais hostil, aí é mesmo necessário você ter a coragem de ir em frente, mesmo em situações adversas. Claro, não é uma situação boa nem nada, mas Juliana, não acho que é só você. Isso é uma coisa que tem que trabalhar, é a preparação. E lá atrás, acho que foi o Tom que falou sobre falar na frente do espelho. É um excelente exercício isso. Colocar a câmera na frente e começar a se perceber como que você está falando. E uma coisa muito importante é saber que todo aquele nervosismo, aquela sensação horrorosa lá dentro, que parece que está todo fora do lugar, para fora as pessoas não têm a mesma sensação que você está tendo. Isso é importante saber, porque assim você diz, opa, tudo bem, eu tô aqui, é mais ou menos uma caixa preta de um avião, tá tudo, todas as informações estão lá, escondidinhas. Você não fica focando nessas informações, foca no assunto e segue, vai jogando. Eu já deixei de fazer várias entrevistas porque sempre travo e não consigo. Semana passada, na última aula da turma do curso Comunicação e Carreira, do curso online, foi tão bacana que uma aluna falou: Cida, quero aqui compartilhar com todo mundo que eu entrei no curso porque eu estou mudando de atuação, de atividade, precisava participar de entrevista, fui muito mal numa entrevista e essa semana eu passei em 2 entrevistas. Gente, sabe? Isso é vitória. Mas é uma vitória de quem decide resolver uma situação que estava ali empurrando, achando que a vida é assim mesmo, nada disso, vai resolver essa situação. Tem uma entrevista, se organiza, pensa, meu currículo já está lá, o que é mais importante eu contar a meu respeito? Conta quem você é, o que você faz e mostra, abre, de novo, coragem de mostrar quem você é, sem medo mesmo. A Ingrid, eu fico me julgando, achando que estou gaguejando, que estou falando errado, ou gíria, ou até dicção ruim, falando rápido, ou se o que estou falando faz sentido para a pessoa. Bom, com tantos pensamentos assim, onde é que vai a atenção sobre o assunto? Foca no assunto e vai também observando muito a tua autocorreção. Por exemplo, hoje mesmo, no final da tarde, eu estava fazendo um grupo, uma mentoria em grupo que eu faço com o pessoal, e um dos participantes fez uma apresentação, mas o tempo todo, barará, né, sem perceber que na fala dele tinha esse vício acontecendo o tempo todo. É duro isso, né? Mas o meu papel não é ser boazinha, ser legal. Fiz lá uma correção desse percurso e na segunda rodada de apresentação foi tão bonito de ver que ele se colocou assim atento ao que ele estava falando e à forma como ele estava falando. E isso fez com que ele falasse sem nenhum, né? Não é incrível isso? É conquista pura, porque a fala ficou melhor. É claro que é muito mais gostoso prestar atenção em alguém que fala bem do que uma fala cheia de né? E o pior de tudo, sem a pessoa perceber. Mas é que eu fico nervoso. Tudo bem, encara o nervosismo e encara também a sua autocorreção. Vai se organizando, vai melhorando e assim vai ficando cada vez melhor. A repórter querida Alessandra falando que na hora que ela entrou ao vivo, que ela ouviu o nome dela, que ela ia entrar, o coração começou a queimar, o rosto começou a queimar e o coração saiu pela boca.
Tudo por causa da estreia. Esse é o nervosismo super positivo, que é aquilo do comprometimento. Ela se preparou, estava ali esperando. Chega na hora, se ela não sente nada, mais nada, mas não tá esquisito daí? Tem, inclusive, um grande apresentador, o Sandro Dal Piccolo, que apresentou por muitos anos o jornal aqui no Paraná, na RPC, o Jornal da Noite. Ele falava, ao dia que eu não ficar nervoso para entrar no ar, eu vou mudar de profissão. Porque o nervosismo, não é o nervosismo, ai, não vou conseguir, não é nada disso. Mas é lidar com essa emoção que surge no momento que você está ali, mostrando absolutamente tudo a seu respeito. Então, é muito legal e é preciso encarar assim mesmo, porque é dando o melhor que se pode que vai se chegando cada vez a um nível melhor. Agora, não adianta, eu sempre falo isso, se você acha que o único problema da comunicação é se sentir nervoso ou nervosa, sentir a timidez, não se engane, é muito além disso. Então, quando você encara o nervosismo, você está dando o seu primeiro passo para se aperfeiçoar nas outras etapas que vêm. Porque a boa comunicação é o equilíbrio entre o que falar e o como falar. Nesse o que tem muita coisa que a gente tem que trabalhar. Essa metodologia de organização da fala, o começo, meio e fim, como fazer isso, usar o método para construir a tua fala, isso é importantíssimo. E no lado do como falar, que aí vem coisas que a maioria das pessoas desconhece. Como é que é a sua voz? Quando você fala, você passa confiança, ou vai falando de um jeito assim, sem zero confiança, nem você está acreditando no que você está falando, como é que o outro vai acreditar? Não dá, você tem que trabalhar a tua voz, tua dicção, tua prosódia, ou seja, trabalhar as ênfases que as minhas alunas adoram, né, Márcia? Essa coisa do ritmo, da pausa. Esse jeito de falar vai empoderar a sua fala. Mas isso tudo, existem técnicas. Eu, como fonoaudióloga, posso dizer o seguinte, que, olha, eu sou apaixonada pela fono, porque diariamente eu vejo transformações acontecendo ali. E essas transformações, elas mudam a vida das pessoas, porque quem se comunica bem se sente mais capaz de fazer mais coisas. Então, aqui, olha... Camila perdendo 1 milhão porque não tem coragem de falar? Não. Olha aqui a Glenda, que linda. Ó, eu consegui passar minha mensagem. Meu coração é só gratidão. Ah, que linda. A Glenda, que eu vou fazer a live na quarta-feira, ela vai nos contar. Ela é bem grande aqui no Instagram. Tá cheia de alunos. Ela conquistou um lugar com muita raça e com muita dedicação. Ela só não gravava vídeo, até que ela veio se preparar, né, Glenda? E agora tá indo muito bem com os vídeos dela. Imagina, só aparecia o pudim e as mãos dela fazendo o pudim. Não, ela traz autoridade, porque ela tem esse conhecimento. E isso faz com que as pessoas se sintam ainda mais próximas dela, do perfil, e assim é que é o que precisa ser feito mesmo. Então, muito orgulho cada vez que eu vejo um pudim passando na minha frente. Ô, Glenda, agora já vou falar que tô precisando fechar minha boca, se podia dar umas receitas de pudim sem açúcar também. Viu só? Compartilhar conhecimento é isso, a gente já vai pedindo mais dicas e mais coisas, não é? E é isso aí, pessoal. Então, eu queria fazer uma live de meia hora, mas tinha bastante assunto aqui. Que a Ana falando, eu tremo se tiver que apresentar algo para várias pessoas, mas já sabe o caminho, né, Ana? Agora a gente vai resolver isso, estamos aqui para isso. Olha, fico meio nervoso, minha voz embarga. Tudo bem, Júlio, não tem problema, vai com a voz embargada, mas não desista e vá criando essa conexão de soltar a tua voz. Vai dizendo, opa, existe uma voz aqui dentro, eu vou falar para fora. Isso mesmo. Olha aqui, ó, preciso urgente socorro, agora estou na liderança de uma igreja, meu marido, que é o líder, agora está doente, então, quando me colocam para falar, eu sou uma lástima. Não fale assim.
Estuda até pela madrugada. Vai na frente do espelho, fala em voz alta, grava um vídeo e vai sentindo que a cada etapa você vai melhorando. Amanhã a gente vai falar sobre consciência corporal. É um tema bem importante, porque dentro disso, do dominar o nervosismo, tem um dominar um corpo, que vai né, agindo de uma forma sim, sem controle. E nós vamos falar sobre isso amanhã. Então, amanhã a nossa conversa é sobre consciência corporal, tá bom? Para lidar com o momento da fala. Senão fica aquela coisa, né, de falar. Tá todo mundo ali percebendo que tem alguma coisa errada. Então é isso. Eu fico bem feliz de trazer esse tema. Eu não vou conseguir responder aqui todas as questões, falar todas as questões que vocês trouxeram, mas com certeza eu quero aqui vocês todos inscritos e também compartilhem com mais pessoas. O meu desejo é levar esse assunto para todo mundo que passa por dificuldade na hora de falar. É isso, é muito libertador você saber que existe sim um caminho para você resolver tudo isso. E não aceite isso de dizer que você, eu falo mal, eu isso, aquilo. Muda esse texto. Aí assim, estou falando cada vez melhor, estou me organizando, estou aprendendo, falar não é difícil assim, cada vez está ficando mais fácil, porque senão a gente acredita que a gente se coloca num lugar que a gente se conforma e daí não busca solução. Não, você tem que se sentir incomodado, incomodada com essa história e dizer, tá bom, eu vou resolver. Porque é incrível, eu sinto isso e quero que vocês sintam também, de acompanhar os meus alunos, os meus clientes, as pessoas que buscam o meu trabalho, assim, os meus seguidores também, falando, olha, eu não conseguia fazer isso e eu agora consigo. Isso é transformação, é a gente se permitir saber que nós podemos fazer mais do que muitas vezes nós acreditamos. E na comunicação, esse é o ponto. A comunicação é a porta que vai te levar, com certeza, muito mais longe. Agradeço por vocês participarem aqui e fica o convite para vocês virem amanhã para a gente conversar sobre consciência corporal no momento da fala. E nós estamos aqui numa semana de aquecimento para esse workshop. Me ajudem a divulgar, levem para mais pessoas que vocês sentem que também precisam desbloquear aí todo esse medo e ir para frente, tá bom? Obrigada para vocês. Um beijo e bom descanso. Durmam bem. Até amanhã. Beijo, pessoal. Obrigada. Tchau.